Pronto. Hoje, o que é que a gente tem que ver hoje? A gente, nas aulas passadas, viu basicamente 4 coisas nessas 3 aulas que a gente teve. Aula de quarta e sexta, aula de quarta passada, a gente viu o seguinte. Primeiro, vimos a introdução geral sobre os verbos, o que significava, vimos como ele estava classificado, organizado, os tipos, e estipulamos que a gente ia trabalhar somente com os verbos chamados irregulares, porque se a gente entender como é o processo de irregularidade, como o processo de irregularidade funciona, a gente teria a solução de 60% a 70% dos nossos problemas com os verbos. E, para isso, a gente dividiu o grupo dos verbos naquilo chamado de tempos primitivos e tempos derivados. Vimos que havia aquilo que a gente chamou, apesar de que o infinitivo não é um tempo, é um modo, mas a gente chamou de tempos primitivos só para facilitar a vida. Então, a gente tinha o presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal. Eram esses os 3 tempos primitivos. Vimos que quando a gente está com o presente, os tempos que são derivados do presente do indicativo partem de 2 radicais. O radical da primeira pessoa do singular e o radical da segunda pessoa. Então, a gente tem todo verbo irregular que tenha alguma irregularidade no presente. Essa irregularidade está na primeira pessoa e todas as outras serão regulares. Então, a irregularidade do presente é somente na primeira pessoa e o resto fica, as outras pessoas ficam regulares. Né? Segue o radical geral, que é por exemplo, do infinitivo. Vimos que da primeira pessoa do presente do indicativo, da primeira pessoa do singular do presente do indicativo, do eu, a gente montava todo o pretérito, todo o presente do subjuntivo, tipo ouvir, eu ouço, C cedilhado, que eu ouça, que tu ouças, que ele ouça, que nós ouçamos, que vós ouçais, que eles ouçam. Vimos que para montar o imperativo afirmativo, a gente pega, são 2 momentos. O primeiro momento a gente pega as segundas pessoas do presente indicativo e tira o S. Eu ouço, tu ouves. Então, tirou o S, ouve tu. Vós ouvis. Tirou o S, ouvi vós. As 2 pessoas do imperativo afirmativo. E, para montar as demais pessoas, lembrando que não há primeira pessoa no presente indicativo, a gente faz isso a partir do presente subjuntivo, pegando todas as pessoas e passando, né? Então tem ouve tu, ouça ele, ou então ouça você, ouçamos nós, ouvi vós, porque é do presente, do radical da segunda pessoa do plural do presente, e ouçam eles ou vocês. Vimos também que se monta um imperativo negativo, é simplesmente pegar as pessoas do presente do subjuntivo e transportar para o outro lado, né? Não ouças, lembrando que não há primeira pessoa do imperativo, não ouças, não ouça, não ouçamos, não ouçais, não ouçam. E da segunda pessoa a gente monta o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ouve, ouves, aí você tem ouvia, ouvias, ouvia, ouvíamos, ouvíeis, ouviam. Pronto, a gente viu todo o quadro dos tempos derivados do presente. Fomos para os tempos derivados na sexta-feira, a gente começou isso, sexta-feira passada, os tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo. O que é que nos interessava? A terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do plural. E aí, pegando um outro que não seja você, ouvir, porque ouvir fica regular, ouvir só tem, a única irregularidade dele seria o pretérito, o radical do presente, mas aí a gente viu nas aulas o faço, que aí você tem eu fiz, tu fizeste, mas não nos interessam esses, o que nos interessava era a terceira pessoa do plural, eles fizeram. E aí a gente tinha aqueles processozinhos matemáticos. Tirou o M, a gente já tem ali, tirando o M, o que sobrou ali já é o pretérito mais que perfeito indicativo. Eu fizera, tu fizeras, ele fizera, nós fizéramos, vós fizereis, e eles fizeram. Tirou o A e o M, você já tem o futuro do subjuntivo. Fizeram, tirou A e o M, fizer. Quando eu fizer,
quando tu fizeres, quando ele fizer, quando nós fizermos, quando vós fizerdes, quando eles fizerem. O verbo poder, no pretérito, eu pude, eles puderam, eu pudera, tu puderas, ele pudera, nós pudéramos, vós pudereis, eles puderam. No futuro do subjuntivo, quando eu puder, quando tu puderes, quando ele puder, quando nós pudermos, quando vós puderdes, quando eles puderem. Então a gente viu isso. E tinha ainda o imperfeito, o pretérito imperfeito do subjuntivo, que a matemática era tirar o RAM, R-A-M, da terceira pessoa do plural, e somar S-S-E. Então você tinha, sei lá, puderam, tirou o RAM, fica puder, a soma S-S-E. Pudesse, se eu pudesse, se tu pudesse, se ele pudesse, se nós pudéssemos, se vós pudesseis e se eles pudessem. Então, isso foi o que a gente viu. Depois fomos na quarta-feira, a gente revisou isso e viu o futuro, os tempos derivados do infinitivo impessoal, que eram simples porque era o futuro do presente, poder, por exemplo, poderei, poderás, poderá, poderemos, podereis, poderão. O futuro do pretérito, poderia, que é só acrescentar ia, ias, ia, íamos, íeis, iam. Poderia, poderias, poderia, poderíamos, poderias, poderiam. E aí vimos também o infinitivo pessoal, que era com o mesmo radical, mas usando as terminações do futuro do subjuntivo, né? Poder, para eu poder, para tu poderes, para ele poder, para nós podermos, para vós poderdes e para eles poderem. E, por fim, o gerúndio, que era só pegar o poder, tirar o R. Na verdade, no caso dos verbos da segunda conjugação, eu tinha dito que eles perdem o E, viram I. Era como se fosse podir, tirou o R, virou podido no particípio e podendo no gerúndio. E vimos as exceções, que era fazer, dizer e trazer, que não seguiam no futuro do presente e no futuro do pretérito. Esse radical pegava um radical antigo, que em vez de fazer era far, em vez de dizer era dir, e em vez de trazer era trar. Era o radical antigo. E aí fazia trarei, direi e farei, traria, diria e faria. Pronto. Então, e vimos os tempos compostos também, os tempos compostos do subjuntivo, do indicativo e do subjuntivo, e ainda alguma coisa sobre o uso, alguma coisa não, vimos o uso do infinitivo, tanto o pessoal quanto o impessoal. Hoje a gente vai para esse daqui, que é a conjugação na voz passiva. Veja uma coisa. A conjugação na voz passiva é interessante por algumas razões simples. Primeira delas, a voz passiva você vai ter a diferença entre masculino e feminino, singular e plural no verbo. Que até agora a gente não viu esse aspecto do verbo variar. Porque o particípio aqui, como vem acompanhado do verbo ser, porque a gente viu nos tempos compostos que usava o ser, aliás, o ter ou o haver, não era isso? Nos tempos compostos, eu tinha feito, eu havia feito. Agora, os tempos na voz passiva se fazem com o verbo ser. Então, você tem, eu sou louvado. Eu sou louvado, diz o homem, mas a mulher diz, eu sou louvada. Nós somos louvados, um grupo de mulheres vai dizer, nós somos louvadas. E aí vem a coisa interessante, que é o pulo do gato disso. Você vai ter o tempo da voz passiva vai ser o tempo do verbo ser. Então, veja, o verbo ser não tem voz passiva. O verbo ser só existe no indicativo. Então, se você diz, por exemplo, eu sou, não é o presente indicativo, eu sou louvado, eu sou visto, ou eu sou querido, e todas as variações, vai ser exatamente o presente do indicativo da voz passiva. A gente só vai pegar o tempo do verbo ser e dizer que é o tempo do verbo passivo. A mesma coisa aqui. Deixa eu fazer aqui o pretérito imperfeito, né? Eu era louvado, visto ou eu era querido, e como isso aqui é o pretérito imperfeito, esse tempo vai ser o pretérito imperfeito do indicativo da voz passiva.
A mesma coisa para todos os outros. Eu tenho sido louvado, pretérito perfeito composto, eu fui louvado, pretérito perfeito simples. Pretérito mais que perfeito simples, eu fora louvado, o composto, eu tinha sido louvado. O futuro, eu serei louvado, futuro composto, terei sido louvado. O futuro do pretérito, eu seria, e o futuro do pretérito composto, eu teria sido louvado. Então, aqui, como ele só tem a voz ativa, o verbo ser, mas ele tem o subjuntivo, tem aqui o subjuntivo presente, que eu seja louvado. Lembrando, é importante vocês colocarem essas conjunções que eu ponho aqui, do mesmo jeito como eu fiz lá no PDF. É importante porque vocês imediatamente já vão intuir qual seja o verbo. Então, que eu seja louvado, que eu seja visto, que eu seja querido, se eu fosse louvado, que eu tenha sido louvado, se eu tivesse sido louvado, quando eu for louvado, quando eu tiver sido. E aqui estão os outros. Eu tinha dito para vocês darem uma olhada nisso daqui, vejam bem, sobre esses tempos. O indicativo aqui está explicando, vejam, o que é o presente. O presente é aquele tempo que inicia um fato como atual. Mesmo quando esse tempo indica uma ação que é habitual. Se você diz, segunda-feira eu vou à aula, embora segunda-feira seja uma coisa que só vai acontecer no futuro, mas como é um fato certo, como é uma coisa certa que acontecerá, você pode usar o presente. Então, por quê? Porque você já considera aquilo como alguma coisa atual. Então, aqui estão as explicações, aquilo que alguém tinha me perguntado, eu acho que na primeira aula, sobre verbos, o que é que significava isso, pediu para eu explicar. Essas explicações todas estão aqui nessa página, nessas páginas, página 8, página 9 e página 10, se não me engano. E aqui tem o emprego do infinitivo, aquilo que a gente viu na aula passada, do infinitivo impessoal, e aqui algumas coisas sobre aspecto verbal. Isso é interessante, porque dificilmente os livros os livros didáticos tratam disso daqui. Uma coisa importante que eu não falei para vocês, que eu poderia ter falado quando a gente estivesse estudando os verbos, eram as chamadas formas risotônicas e arrisotônicas. Então, vejam, riso, a palavra riso, significa, com Z, significa raiz, radical. Então, quando você tem as chamadas formas risotônicas, significa que a sílaba tônica, a sílaba forte, está no radical. Cantar. Qual é o radical de cantar? C-A-N-T. Cantar. A sílaba forte está no radical ou fora do radical? Cantar. Alguém se arrisca? Está fora. Perfeitamente, Johnny. Está fora. Porque ela tinha que estar dentro do C-A-N-T. Então, mas quando eu digo eu canto, aí está dentro. Mas repare, a sequência que a gente faz é a seguinte. São risotônicas. Risotônica é que a sílaba tônica está no radical e a risotônica, ou a de negação, é que ele está fora do radical. Então, o infinitivo é a risotônica. Mas veja, você diz, eu canto, risotônica. Tu cantas, risotônica. Ele canta, risotônica. Nós cantamos a risotônica. Vós cantais a risotônica. A primeira e a segunda do plural são arrisotônicas. No português do Brasil, a gente fez uma coisa diferente do que todas as outras línguas de origem latina. Não, o espanhol também fez isso. Mudou no pretérito imperfeito. No pretérito imperfeito. A conjugação diz que a primeira e a segunda pessoa do plural, a regra geral, vamos dizer, diz que essas formas são sempre arrisotônicas. A sílaba tônica vai para fora do radical. Como é que a gente constrói o imperfeito? Você diz, eu era risotônica. Tu eras risotônica. Ele era risotônica. A primeira e a segunda deveriam ser arrisotônicas. Aí seria éramos e erais. Só que a gente, no português e no espanhol, optou para que todas ficassem risotônicas. É a única forma verbal, a forma do imperfeito, do pretérito imperfeito,
É a única forma em que todas as formas são risotônicas. Todas. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Aí aqui tem essas explicações que eu dei, algumas coisas sobre verbos irregulares, né? Esses verbos irregulares que sofrem variações no radical. Perder, por exemplo, faz eu perco, o C vira o D vira um C na primeira pessoa, veja. Isso só acontece na primeira pessoa. Diz, eu perco, mas tu perdes, ele perde, nós perdemos, vós perdeis, eles perdem. Mas note que todo o presente do subjuntivo vai que eu perca, que tu perca, que eles que percam, que vós percais. Preste atenção numa coisa interessante que acontece. Deixa-me só ver se eu coloquei isso aqui. Por exemplo, aqui não me veio nenhum, não apareceu aqui nenhum, mas mas me veio agora aqui, sei lá, o verbo pecar. Você tem o C ali com esse som duro. A gente tem em português 2 sons para o C, né? O C duro, esse C que a gente chama de gutural, e o som mais adocicado, que é esse, o C de cebola. Só que note, quando você diz pecar, ele é um verbo regular. Mas aí você vem, eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Só que quando você vai para o presente subjuntivo, qual é o radical do verbo? No presente. P-E-C. Aí você leva para lá. Só que se você acrescentar porque é o verbo da primeira conjugação, a desinência do subjuntivo é E. Se você pegar só o P-E-C e colocar lá e acrescentar o E, não é PEC, é PESE. Que eu pesse. E aí o que a gente faz? Para conservar o som duro, esse som mais forte do C, a gente troca o C pelo alofone dele, que é QUE, que eu peque, que tu peques, que ele peque, que nós pequemos, que vós pequeis, que eles pequem. Então, prestar atenção nisso. Assim como o verbo agir. Agir é com G. Mas quando você diz eu ajo, você tem que trocar pelo J, porque senão fica eu ago. E aí, como ele já tem o J, obviamente vai para o subjuntivo com J, né? Que eu haja, que tu hajas, que ele haja, que nós hajamos com justiça. Então, são essas coisas. É por isso que essa ideia dos alofones é alguma coisa importante para a gente estar com isso presente na cabeça, para não cometer erros. E aí, meus caros, eu acho que é só isso. Isso vai cair na prova? O que é essa parte dos alofones? Sim. Não, teoricamente eu não cobro esse tipo de coisa, não. Eu estou falando só para vocês saberem da existência, para quando algum dia algum professor lá na frente falar disso, ou cair numa prova de concurso, vocês terem noção de que já ouviram sobre isso e que mais ou menos saibam o que é. Alofones são sons que se equivalem. Pronto. Se vocês gravarem isso, salvaram a vida num concurso. Ô, professor, esse negócio de arroz não sei o que, eu nunca ouvi falar na minha vida esse negócio aí. Arroz? Que tem aí arroz e não sei o que. Não, não é arroz, é risotônico. Mas não tem um arroz isotônico, sei lá. Arrisotônico. Ah, tá, então eu li errado. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida, professor. Geralmente o povo pula isso. Mas é importante a gente saber, porque às vezes as pessoas, eu chego para uma pessoa, aí, sei lá, para um aluno e digo, conjugue tal verbo. Ah, professor, eu não sei conjugar esse verbo. Eu digo, mas como você tá? Não, eu não sei o que ele significa. Mas você não precisa saber o que significa um verbo para saber como ele se conjuga. Porque a conjugação é uma... É como preencher os dados de uma tabela, sabe? É como você está fazendo uma experiência no laboratório e você vai colher uma série de dados que sozinho eles não significam nada. Você só vai saber quando você preencher o relatório, as tabelas, colocar os valores, todos os valores de resistência, de impedância, todas aquelas coisas que têm que ser postas. Quando você coloca ali, que você olha como um conjunto, aí é que você vai saber. Assim mesmo acontece com o verbo. Para você saber o que ele significa, aliás, para você saber conjugá-lo, você necessariamente não precisa saber o que ele significa. Se eu pedisse para vocês conjugar o verbo resfolegar, olha, vocês já sabem que ele é de primeira conjugação, terminou em ar. Aí vocês só era pegar e fazer como amar.
Ah, mas eu não sei o que significa. Sim, mas isso é outra coisa. Conjugar é um ato estritamente mecânico. É só você pegar e aplicar o modelo. Só isso. E aí, se você sabe o risotônico, o que é, o arrisotônico, o que é, isso é importante porque lá na frente, acho que no terceiro ano, haverá algumas coisas que vão exigir, olhe, tal coisa só acontece nas formas arrisotônicas. Aí você diz, meu Deus, o que diabo é a risotônica? Mas é isso daí, que está na raiz. O risotônica, o acento forte está na raiz do verbo, a risotônica está fora da raiz do verbo. Eu não gosto muito de chamar de raiz, porque raiz implica você ir à língua mais antiga que deu origem, provavelmente ir para o sânscrito, para encontrar qual é a raiz. Qual é a raiz de açúcar? Sar, que é como era açúcar em sânscrito. Mas a gente prefere o radical, porque você vai só tirar a vogal temática ou a vogal, a desinência número pessoal e você tem o radical. A raiz está dentro do radical. A raiz é muito menor.